Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos no nosso passado, peço a vossa ajuda para o nosso futuro. Deixem um gosto neste vídeo, subscrevam o canal para nos ajudarem a alcançar a meta de 30 mil subscritos antes do final do ano e, se puderem, tornem-se membros para apoiar diretamente o nosso trabalho. A vossa ajuda é fundamental para continuarmos a trazer a história até vós. Hoje vamos desvendar um mistério fascinante nos nomes de família portugueses. Vamos falar de uma herança muitas vezes esquecida, mas que corre no sangue e nos nomes de muitos portugueses, a herança dos celtas. Estes povos habitaram o território que hoje é Portugal muito antes da chegada dos romanos. Eram guerreiros, agricultores e artesãos que deixaram marcas profundas na nossa cultura, na nossa paisagem e, como veremos, nos nossos próprios apelidos. Uma viagem que nos levará milhares de anos atrás no tempo para descobrirmos as nossas raízes mais antigas. Para entendermos como os apelidos celtas chegaram até nós, precisamos de recuar no tempo. Há mais de 2000 anos, a Península Ibérica era habitada por vários povos, entre eles os galaicos, no noroeste, e os lusitanos, mais a sul. Estes grupos partilhavam uma cultura e línguas de origem celta. Eles não nos deixaram grandes livros de história, mas gravaram o seu legado nas rochas, nos rios e nos montes, com nomes que, surpreendentemente, usamos até hoje nos nossos cartões de cidadão. A formação dos apelidos em Portugal, tal como noutros locais da Europa, foi um processo lento que só se consolidou na Idade Média. Muitas famílias adotaram como apelido o nome da terra onde viviam ou de onde eram originárias. É precisamente aqui que a herança celta se manifesta de forma mais clara e comprovada. Muitos dos nomes de lugares em Portugal têm uma etimologia celta e foram esses nomes que deram origem a apelidos que milhares de portugueses hoje carregam consigo. Comecemos por um dos apelidos mais conhecidos e com uma origem celta indiscutível, Braga. Este apelido não vem diretamente de uma palavra celta, mas sim de um povo. Os romanos, ao chegarem ao noroeste da península, encontraram uma tribo celta que chamaram Brácaros. A sua principal cidade foi batizada de Brácara Augusta, a atual cidade de Braga. O nome deste povo antigo deu assim o nome à cidade e, mais tarde, ao apelido de muitas famílias da região. A palavra celta mais visível na toponímia e, consequentemente, nos apelidos, é Briga. Esta palavra significava fortaleza, povoado fortificado ou lugar alto. Era um termo comum usado pelos celtas para nomear os seus castros e cidadelas que construíam no topo de colinas para melhor se defenderem. A presença deste elemento no nome de um lugar é um sinal claro e seguro de uma antiga ocupação celta, uma verdadeira assinatura deixada na paisagem há milénios. É essa palavra, Briga, que está na gênese de um apelido ilustre, Coimbra. Embora hoje o associemos à cidade dos estudantes, o seu nome original era Conímbriga. Este topónimo celta significava, muito provavelmente, a fortaleza do povo coni. Com o tempo, o nome do lugar evoluiu e acabou por ser adotado como um apelido por famílias que provinham dessa importante cidade, transportando uma herança celta de defesa e comunidade através dos séculos, mesmo sem terem consciência disso. Outra fonte riquíssima de apelidos celtas são os rios ou hidrónimos. Os povos antigos viam os rios não apenas como fontes de água, mas como entidades sagradas, divindades poderosas que davam vida à terra. Por isso, os nomes que lhes deram são dos mais antigos e resistentes à passagem do tempo. Em Portugal, vários rios importantes mantêm os seus nomes celtas originais e esses nomes deram também origem a apelidos muito comuns em todo o país. Um excelente exemplo é o apelido Lima. Este nome de família tem origem direta no rio Lima, que atravessa o norte de Portugal. O nome do rio é pré-romano e a sua origem celta está ligada à palavra lim, que poderia significar lodo ou pântano, descrevendo as suas margens. Os romanos chamaram-lhe mesmo o rio do esquecimento, o Letes, o que reforça o seu caráter mítico e ancestral. Famílias que viviam nas suas margens adotaram Lima como seu apelido. Seguindo a mesma lógica, encontramos o apelido Minho. Tal como Lima, Minho é um apelido toponímico, derivado do grande rio que faz fronteira com a Galiza. A sua origem vem da palavra celta Minhiu, que de forma muito simples e direta significava apenas o rio.
É fascinante pensar como o nome genérico dado por um povo antigo a um curso de água se tornou não só o nome de uma região inteira, mas também um apelido que identifica milhares de pessoas nos dias de hoje. Outro apelido derivado de um rio com nome celta é Tâmega. Este apelido, comum na região norte do país, provém diretamente do rio Tâmega, um afluente do Douro. A sua etimologia é claramente pré-romana e atribuída aos povos celtas que habitavam as suas margens. Tal como os outros exemplos que vimos, as famílias que viviam junto a este rio adotaram o seu nome como forma de identificação, ligando a sua linhagem para sempre à geografia sagrada dos seus antepassados celtas. O apelido Brito também possui raízes muito profundas e seguras na cultura celta. A sua origem está ligada à palavra celta-brite, que era usada para descrever uma fortificação ou um lugar forte. Outra teoria, igualmente plausível, liga o nome aos bretões, um povo celta das Ilhas Britânicas que se fixou no noroeste da península na Idade Média. Em ambos os casos, o apelido Brito remete para uma herança de força, defesa e identidade profundamente celta. Já o apelido Lemos, embora mais associado à Galiza, tem uma forte presença em Portugal e uma origem celta comprovada. Provém da região de Monforte de Lemos, na Galiza, e a sua raiz etimológica está na palavra celta lemos ou limos, que se traduz como olmo, um tipo de árvore. Este é um exemplo perfeito de como os celtas nomeavam os lugares com base na sua flora e como esses nomes de terras se transformaram em nomes de famílias. A distribuição geográfica destes apelidos em Portugal ainda hoje reflete, em muitos casos, as suas origens. Apelidos como Braga, Minho, Lima e Tâmega continuam a ser muito mais frequentes no norte do país, precisamente na área do antigo território dos Galaicos, onde a cultura celta era mais forte e deixou as suas marcas mais indeléveis. A geografia dos apelidos conta, por si só, a história da ocupação do território. É crucial entender que esta herança não se reflete em muitos nomes próprios, como Artur ou outros nomes galeses e irlandeses, cuja popularidade em Portugal veio muito mais tarde, através das lendas medievais. A verdadeira herança onomástica dos celtas da Península Ibérica sobreviveu de forma teimosa nos nomes dos lugares, que eram imutáveis e estavam ligados à própria essência da terra que habitavam. Foi assim que o seu legado chegou até nós. Os romanos, apesar de terem imposto o latim, não apagaram totalmente estes nomes. Muitas vezes, eles adaptavam os nomes celtas existentes, acrescentando um toque latino. Bracara tornou-se Brácara Augusta, por exemplo. Este processo de latinização acabou, paradoxalmente, por preservar muitos destes topónimos celtas, permitindo que eles sobrevivessem à queda do Império Romano e chegassem à Idade Média, prontos para se tornarem apelidos. Por isso, quando encontramos um apelido como Braga, Coimbra ou Lima, não estamos apenas a ver um nome de família. Estamos a testemunhar o capítulo final de uma história com milhares de anos. Uma história que começa com uma tribo celta a nomear o seu castro, o seu rio ou a sua montanha. Um nome que sobreviveu a impérios, a reinos e a séculos de mudanças, mantendo viva uma pequena centelha da identidade desses povos antigos. A herança celta em Portugal não se limita, claro, aos apelidos. Encontramo-la no folclore, em algumas tradições musicais, como o uso da gaita de foles, em lendas de moras encantadas que habitam castros antigos e em certas festividades que ainda hoje celebramos. Os apelidos são, no entanto, a forma mais pessoal e viva dessa herança, uma ligação direta e ininterrupta a um passado muito distante e misterioso. É importante sublinhar que a ciência que estuda a origem dos nomes, a onomástica, é complexa e exige muito rigor. A lista que apresentamos até aqui foca-se apenas em casos onde existe um forte consenso académico e provas linguísticas e arqueológicas sólidas. Evitamos deliberadamente apontar até aqui nomes cuja origem celta é apenas uma possibilidade ou uma suposição para nos mantermos fiéis aos factos históricos e científicos comprovados. Embora a ciência exija provas concretas, existem outros apelidos cuja melodia e história sugerem fortemente uma origem celta, mesmo que a ligação direta não seja tão unânime. Falaremos agora desse tipo de apelidos que, embora não com unanimidade, mesmo assim são fortemente apontados como tendo origem celta. E deixamos ao seu critério comentar sobre eles e dizer o que acha sobre se realmente têm origem celta ou não. Um dos casos mais fascinantes é o apelido Queiroz. Este nome de família está ligado a Queiró, um tipo de urze.
A própria palavra Queiró tem uma raiz pré-romana, possivelmente celta, ligada a termos que descreviam a vegetação local, mostrando uma ligação profunda com a paisagem ancestral. Outro apelido que levanta suspeitas de uma herança celta é Carvalho. Embora seja o nome de uma árvore comum, a sua etimologia pode ser mais antiga do que parece. Alguns linguistas defendem que a palavra provém de uma raiz pré-romana, talvez celta, car, que significa pedra ou rocha. Esta ligação indicaria um local rochoso com carvalhos, uma descrição muito comum na paisagem do norte de Portugal, o antigo território dos Galaicos. O apelido Magalhães também entra nesta categoria de forte possibilidade. A teoria mais aceite liga o nome a um antigo topónimo e a sua origem pode estar na palavra celta magos, que significava campo ou planície. Esta palavra deu origem a muitos nomes de lugares por toda a Europa celta. A ser verdade, o apelido Magalhães significaria algo como o Senhor dos Campos, uma designação que remonta a uma sociedade rural muito antiga, anterior à chegada dos romanos. Também o apelido Abreu é por vezes associado a uma possível origem celta. Embora existam outras teorias, uma delas aponta para uma raiz toponímica ligada à palavra abro, que em algumas línguas celtas antigas se referia a um rio ou a um estuário. Esta ligação, embora não seja consensual, encaixa perfeitamente no padrão que vimos de apelidos que nascem da geografia, uma marca registada dos nomes que sobreviveram desde tempos pré-romanos. No campo dos nomes próprios, embora não tenham gerado apelidos diretos, encontramos ecos de possíveis influências. O nome Artur, por exemplo, é um caso clássico. Apesar de popularizado pelas lendas medievais da Bretanha, a sua raiz mais provável é o celta artus, que significa urso. O urso era um animal de enorme simbolismo para os celtas, representando força e soberania. A sua adoção na península pode ter sido facilitada por raízes culturais partilhadas. É fundamental ter em mente que, nestes últimos casos que citamos, de Queiroz em diante, estamos no campo da hipótese académica bem fundamentada e não da certeza absoluta. Séculos de evolução da língua e a falta de registros escritos daquela época tornam o trabalho dos linguistas um verdadeiro desafio. No entanto, estas possibilidades mostram que a influência celta pode ter sido ainda mais vasta e subtil do que aquilo que os nomes comprovados nos revelam à primeira vista. Estes exemplos mostram-nos que a história de um nome é como uma investigação arqueológica. As camadas mais recentes, romanas e germânicas, são mais fáceis de identificar. Mas com as ferramentas da linguística e da história, podemos escavar mais fundo e encontrar os alicerces pré-romanos da nossa identidade. Nomes como Queiroz ou Magalhães são artefactos vivos dessa herança, pistas valiosas de um passado celta que ainda ecoa em Portugal. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta descoberta. Se gostaram do conteúdo e querem ver mais vídeos como este, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal para nos ajudar a chegar aos 30.000 subscritos antes do novo ano e de considerar tornarem-se membros para um apoio mais direto. A vossa participação é a nossa maior motivação. Contamos convosco para continuarmos a explorar os cantos mais fascinantes da nossa história. Deixem nos comentários se conhecem alguém com estes apelidos ou se o vosso próprio nome tem uma história interessante que queiram partilhar. Um grande abraço a todos e até ao próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os segredos do passado. Fiquem bem e mantenham viva a curiosidade.